Continuando então a parte 2 do primeiro vídeo, eu falei de como eu saí de 2.100 e poucos de renda a 13 mil e alguma coisa. Eu não sou muito bom com cálculos assim, mas vamos lá. Então, como você viu no primeiro vídeo, o meu quid foi preso. Eu aluguei pro cara errado. Fiz o que me foi ensinado, mas eu não levei fé. Não é que eu não levei. Eu até acreditei, só que eu tava tão atucanado para alugar aquele quid, para entrar o dinheiro logo, porque eu tinha prestação para pagar, que aí eu aluguei pro rapaz. Mas sabe quando tu faz algo que tem uma certa insegurança no sentido de que, eu acho que isso vai acontecer. E foi justamente, não é que tu acha, que tu teme. Na minha cabeça, eu acredito que talvez isso possa acontecer. Não, mas vamos seguir em frente. E foi o que aconteceu. O carro foi preso. Aí, o que aconteceu? Pra resumir essa parte aí, tá? O cara não me pagou, o rapaz não me pagou, foi uma complicação danada. O carro ficou 4 meses preso, a delegada também tava, mesmo eu tendo um contrato falando que eu era proprietário do veículo, ela travou para liberar o carro. E esse ambiente de delegacia, porque eu tive que ir na delegacia e tudo mais, é um ambiente extremamente complicado. Por quê? Porque esse pessoal, eles olham assim pra ti, ó. Sabe? Eles aqui e tu aqui. Pelo menos eu me senti assim, tá? E já conversei com outros, com todos que eu conversei, se sentem assim também. Chegam lá, não te tratam bem, te tratam mal. Não é que eles te tratam mal. É um ar de soberba da parte deles. Ok? Enfim. Eu tive que contratar uma advogada. Tô resumindo, porque fora o problema ali que eu tive de ansiedade e tal, enfim. Contratei uma advogada, paguei 2 mil. Ela conseguiu num processo através de ordem judicial para tirar o carro. Mas nesse meio tempo eu comprei um outro Mobi também, financiado 100% no meu nome. Aquele mesmo procedimento, eu dei 2 mil de entrada e financiei o resto. Fiz em 48 vezes. E escolhi um outro rapaz, pensei agora, não, qual filtro que eu vou fazer agora? Eu vi um jovem, era um rapaz jovem, 20 e poucos anos, mas ele era juntado com uma guria e tinha uma filhinha. Na verdade, foi a guria que entrou em contato comigo para alugar para ele. Aí eu pensei assim, bom, esse rapaz, ele é um rapaz que é um pai de família, deve ser responsável. Fiz aquela entrevista com ele. Bom, sabe o que aconteceu? Esse rapaz, ele me deu tanto problema quanto esse outro. Na verdade, esse outro não me deu mais problema, porque na segunda semana o carro foi preso. Então, problema maior do que esse, só se sumisse com o carro, que destruísse o carro e eu não tivesse seguro. Mas esse me deu muitos problemas também, porque ele bateu o carro, bateram nele, tomou multa a fuzel e me deixou com prejuízo. Depois, vai vendo a situação. Depois, tinha um outro senhor, um amigo meu, que ele falou o seguinte: Taylor, se tu me alugar um dos teus carros aí, tu vai ver que eu vou cuidar, vou cuidar do teu carro, se tu deixar pra mim, tá? Um carro alugar pra mim. Esse senhor, ele tinha uns 60 anos de idade, mais ou menos. Era um amigo meu. Pois bem, pensei, por que não dar um voto de confiança pra ele? Só que ele não tinha o calção, ele só tinha um aluguel antecipado. Eu falei, não, ok, tu me dá o calção, que é 650, e o calção, o aluguel, que é 650, antecipado, e o calção, tu me paga ele de maneira diluída. Porque o calção é a garantia se porventura acontecer alguma coisa, né? E teria que ser até mais do que 1.300 para ser uma garantia. Mas não tem como fazer mais, porque daí o pessoal não vai ter condições. Então é 1.300 hoje em dia. Geralmente varia 1.300, 1.500, chega até 2.000. Alguns cobram. Eu cobro 1.300. Aí, o que aconteceu? Aluguei para ele. Quando venceu o dia que ele tinha que pagar o aluguel e mais uma porcentagem do calção, que eu fiz diluído para ele, parcelado, ele não tinha o dinheiro.
No segundo, então, daí eu falei, ok, tá bom, vou ir pegar o carro então. Dele, não, meu, como assim? Me dá mais um prazo. Falei, tá, no dia seguinte tu me paga então. Chegou no dia seguinte, também não tinha dinheiro. Tá, tô indo ir buscar o carro. Eu tô resumindo pra vocês, tá? No segundo dia, história triste novamente. No terceiro dia, ele não tinha dinheiro. Falei, não, cara, eu vou ir buscar o carro. Peguei o carro sujo, com a gasolina na reserva piscando e não recebi nada. E era o meu amigo. Detalhe, esse carro era o meu carro de uso, porque eu tinha comprado o Kwid para alugar e o Mobi. Só que o Uno era o meu carro de uso, ele não tinha proteção veicular. Ele não tinha nem alarme. Eu preparei o carro para ele, eu botei alarme, botei proteção veicular e entreguei lavadinho, limpinho. Ele me devolveu o carro sujo, com a gasolina na reserva piscando, eu tive que ir direto no posto abastecer e ele não me pagou. Até hoje não me pagou e estragou a amizade. E eu tentei facilitar o lado dele. Aí, veja bem, com base nisso, eu comecei a ficar nervoso. Bom, o que eu vou fazer? Vou vender esses carros e tal, enfim. Mas eu pensei, comecei a conversar com outros locadores e eu vi que eles tinham essas mesmas dores. Alugar pro cara que estraga o carro, que não cuida do carro, que não paga adiantado. E aí eu mudei. Eu tô resumindo, tá? Porque tudo é questão de reflexão, é tudo questão de dificuldade que tu passa na vida, que tu vai aprendendo as coisas, como é que funciona. Aí eu mudei minha postura, eu pensei assim, não, eu vou fazer um filtro. Vou alugar só para esse público XXY. Comecei a selecionar o público. Gurizada nova, nem pensar, jovem, jovem, jovem quando eu digo jovem, de 18 a 40 anos. Não alugo mais para pessoas nessa faixa etária de idade. Salvo raríssimas exceções, pessoas de que eu confio. E muitas vezes muito difícil eu alugar para pessoas com menos de 40 anos de idade. Só se for mulher. Homem, não. E aí eu comecei a fazer esse filtro e a coisa começou a engrenar. Aí eu tinha 2 carros financiados. Aí eu consegui financiar mais um. Aí consegui comprar um no cartão de crédito. Aí quando ele liberou outro para mim, 100% financiado, sem eu precisar dar nada de entrada. Por fim, o total hoje eu tô com 6 carros. Todos parcelados. Todos que eu comprei parcelado. Foi 4 financiado, um no cartão de crédito e o outro Uno, eu tinha um Peugeot, eu dei o Peugeot e parcelei o restante no cartão. Então, aí eu comecei a fazer o quê? Dívida de alavancagem, onde os carros alugados, eles mesmos se pagam e ainda rende um troco para mim, rende um dinheiro para mim. E daqui a um tempo eles vão estar quitados e vão render. Claro, vai ter a depreciação do veículo. Aí tu vai dizer, ah, vai ter a depreciação do veículo. Óbvio que vai ter a depreciação do veículo. Mas aí eu te pergunto, quanto que eu paguei no carro? Se eu comprei o veículo financiado, eu dei 2 mil de entrada, eu comprei o veículo financiado e o próprio veículo se paga. Se o veículo, enquanto o veículo estiver rodando, ele vai estar se pagando, salvo nessa ocasião que aconteceu lá no começo, pela falta de experiência que eu tinha, eu aluguei pro cara errado e eu quase perdi o carro. O carro ficou 4 meses parado. Agora, do contrário, se tu aluga para pessoas íntegras, claro, pode acontecer um acidente, alguma coisa do tipo, sim, mas aí tu bota uma proteção veicular no teu carro. Acontecer um acidente grave, uma perca total, pelo menos depois de uns 3 meses ali, tu vai ser ressarcido. Então, dívida de alavancagem. Tu compra um bem, aluga esse bem e o próprio aluguel te dá um retorno para te pagar o bem e ainda te sobra um dinheiro. É o que eu faço com os carros. E eu não faço só isso. Eu tive uma loja de roupa, então eu tô sempre fazendo brick. Eu pego um negócio para vender, por exemplo, isso aqui, ó. Tem uma sacola aqui, ó. Eu não me apego. Eu pego isso aqui, por exemplo, ó. Comprei isso daqui por um valor, vendo por outro mais caro. Ou vamos ver outra coisa aqui. Isso aqui, por exemplo, ó. Isso aqui é para celular, para isso aqui é para botar suporte celular, para botar no carro. Compra um preço muito mais caro. Venda.
Talvez não é uma coisa expressiva, assim, eu não sou um grande player, mas eu tô no caminho. E outra, é gastar menos do que tu ganha. Se tu ganha 2.000, tu não vai gastar 3. Se tu ganha 5.000, tu não vai gastar 6. Se tu ganha 5.000, gasta 4. Investe 1.000. Entende? Tem que viver com menos do que tu ganha. Eu sei que às vezes, isso já aconteceu comigo, às vezes a gente está num cenário onde a gente está começando a ter essa mentalidade de investidor, de empreendedor. E aí a gente tem um histórico de dívida que a gente deixou para trás. Então, assim, ó, calma. Vai pagando essas tuas contas, vai colocando em prática a tua nova mentalidade de empreendedor, de investidor, de vendedor, de pessoa que gasta menos do que ganha. Entende? Que logo as coisas vão emparelhar e aí depois vai prosperar mais ainda. Entende? Então, assim, hoje eu alugo os carros, eu também faço aplicativo, eu faço Uber, eu não banalizo. Então, digamos que eu ali faça uns 100, 150, 200 reais faturados, sobra para mim uns 150, às vezes 100 reais por dia. Claro, eu vou ter que trabalhar ali umas 4 horas mais ou menos ali dirigindo, 4 horas e meia, 5 horas, 3 horas, mas é uma grana que entra. E também a grana dessas vendas aqui. E ainda um pouco de estoque de roupa que eu tenho ali, que eu tinha loja de roupa. Então é isso que eu faço. É isso que eu faço. E um dos maiores segredos também é tá aprendendo sempre, tá lendo, tô estudando. Ó, que nem eu tô lendo esse livro aqui agora. Tô lendo esse livro aqui agora. Eu até... Esse livro aqui tá até meio, muito grande, porque eu tô dando preferência para ler livro de média de 200 páginas. Mas é isso, sabe? É buscar fazer uma coisa diferente. Eu trabalhei até meus 30 anos, eu trabalhei sempre no chão de fábrica, de ajudante, e não tinha uma qualificação, não tinha nada. Daí é difícil, sabe? É difícil porque o salário, ele não aumenta, daí o teu custo de vida tá cada vez mais caro, tu tem que viver com o mínimo do mínimo, o mais barato sempre, sabe? Agora, pelo menos quando tu começa a empreender, quando tu começa a fazer um trabalho por fora, ou quando você é uma pessoa que é dedicada, que tá buscando se qualificar, tu tem uma perspectiva de melhora. Então é isso que eu quero abrir tua mente nesse vídeo. Que tu pode ter uma perspectiva de melhora, só que tem que dar os peitaços, e se tu conhece alguém que já fez o mesmo trajeto que tu quer fazer, escute essa pessoa. Escute essa pessoa e se tu for fazer algo contrário do que essa pessoa ensina, pensa 2 vezes, porque foi o que eu fiz. O cara que já tinha experiência com locação de veículo, ele me falou para mim não alugar para gurizão, que era incomodação. Pois bem, eu fui lá e aluguei, e eu me incomodei muito. Senti na pele. Hoje eu já aprendi. Eu não alugo para gurizão. Eu não alugo de forma alguma. Só que eu sei que muitos que vão começar hoje, ou que começam, eles vão lá e alugam para os gurizão, os caras detonam com os carros deles. E eles desistem, eles acham que o negócio não vale a pena. E assim, é um negócio muito arriscado se tu não souber escolher certas coisas, como por exemplo, dentre elas, um perfil do motorista certo. E aqui, ó, eu não tô vendendo mentoria, não tô vendendo nada disso. O canal aqui não é sobre isso. Eu não tô vendendo, eu só tô falando a minha trajetória. Como que tá a minha vida até hoje. E como que eu passei de faturar 2.100 e pouco para 3.000 e lá vai pedrada. Tá bom? Isso em 6 anos, empreendendo. Foi essa a minha curva. E eu ainda tô buscando progresso, com certeza. Tá? Então, se tu achou bacana essa história que eu te contei, se identificou, tu é uma pessoa da correria, tá buscando progresso, eu te convido a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e escreve nos comentários aqui tua experiência de vida, o que tu almeja, e vamos fortalecer junto essa comunidade, tá bom? Tamo junto!